Nós temos vivido dias em que as pessoas estão à procura de muitas coisas. Procura isso, procura aquilo, pensa numa coisa, pensa em outra. Alguns estão procurando riqueza. Quem está procurando riqueza? Não, pastor, eu não estou procurando riqueza. Fala a verdade. Quem está procurando riqueza? Fala amém. Você não quer se prosperar, não? Quer prosperar, não? Ai, só um pouquinho. Todo mundo aqui quer ser rico. Olha lá, não vou falar de você não, Helder. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O Helder já falou, vai falar de mim, quer ver? Não. Todo mundo está em busca de alguma coisa. Todo mundo está em busca de felicidade. Vocês já viram um filme que fala disso? Para buscar felicidade? É o seu desejo também buscar felicidade? Você quer ser feliz? Porque às vezes nós somos infelizes, sim ou não? Sim, às vezes acontecem algumas coisas que atrapalham, entristecem a gente, mas uma coisa eu e você devemos ter no coração. O que Jesus procurava? E o que Jesus procura hoje? O que você acha? Verdadeiros adoradores? Sim, também. Mas antes de nós nos tornarmos verdadeiros adoradores, Jesus está em busca de pecadores para serem transformados, para que eu e você entendamos todo o processo que a palavra de Deus nos garante, que quando o Espírito Santo move o nosso coração, transforma a nossa vida, nós entendemos quem é Jesus e os nossos olhos se abrem. E a realidade, como aqui dos nossos irmãos que vieram à frente, salta aos olhos e se torna assim tão urgente e necessária para o viver cristão, a ponto de essas pessoas agora quererem buscar o Senhor, querem adorar o Senhor, querem bendizer o Senhor, querem servir ao Senhor de uma maneira singular, espetacular. Tudo isso acontece porque primeiro Jesus nos buscou. E eu quero convidar você para ler o texto máximo, ou um dos textos máximos para isso. O Evangelho é o de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 7. E depois nós vamos saltar para o versículo 16. João 3, do primeiro versículo ao 7, e depois vamos saltar para o 16. Primeiro ao 7º versículo diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, para aqui, pessoal do grego aí, ego, lego, riomin. Volta comigo aí, o texto, versículo 3. A isto respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Pai, esse é o momento em que o homem se silencia e o Teu Espírito Santo age na nossa vida. Seja mais um tempo em que a Tua doce voz seja ardente, perceptível, aconchegante, a ponto de transformar o nosso ser. Traz a alegria do Teu Evangelho ao nosso coração e traz-nos compreensão daquilo que Tu tens para nós nesta hora. Fala, pois, Senhor, pois o Teu povo está aqui a Te ouvir. Somos Teu rebanho, ovelhas do Teu pastoreio. E agora Te suplicamos, ó Pai, dá-nos, ó Pai, o bom alimento da Tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em transformação, quando nós pensamos em querer algo, em buscar algo, em estar em busca de algo, nós precisamos compreender esta linguagem de que quando nós também buscamos conhecer a Jesus ou conhecer a Deus, nós precisamos entender duas coisas. A primeira coisa é o entendimento de quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus para você? Parece-nos uma pergunta fácil de responder, mas muitas pessoas não estão sabendo responder hoje quem é Deus ou quem é Jesus para você. E é o primeiro questionamento que eu te faço. Quem é Jesus para você? Redentor, Salvador, Libertador, Amparador, Cuidadoso, Zeloso, o guarda que não dormita, aquele que em todo tempo está comigo, aquele que colhe as minhas lágrimas, aquele que está comigo, mas acima de tudo, Ele é o meu Redentor. Ele é aquele que propiciou perdão pelos meus pecados, me religando aos céus. Este é Jesus. Uma vez que eu tenho conhecimento de quem é Cristo, automaticamente eu e você entramos naquela linguagem lá atrás do século XVI, do século XVII, quando João Calvino já tinha nos seus escritos algo assim, algo importante para nós de pensarmos em conhecermos a Deus, e quando conhecemos a Deus, automaticamente precisamos olhar para nós e conhecermos a nós mesmos, e entendermos então quem nós somos. A necessidade que nós temos de conhecer a Deus, de sermos transformados pelo Senhor, de sermos moldados por essa graça bendita do Senhor. O texto que nós estamos lendo diz que um homem tinha algumas dúvidas. Um homem que era religioso, um homem que entendia, aliás, lia a palavra, era doutor da palavra, mas lhe faltavam algumas coisas, o coração dele palpitava, o coração dele se agitava, porque ele precisava entender algo, ele precisava entender o que é o amor de Deus, o soberano amor de Deus e a origem da salvação. Até então, eles pensavam, os judeus pensavam que eles eram salvos, alguns pensavam que eram salvos pelo que eles faziam. Era uma salvação que nós chamamos hoje de salvação meritória. E o que Jesus quer ensinar para esse homem inquieto chamado Nicodemos é que a salvação não é meritória. O ato é soberano de Deus, a origem da salvação está no trono da graça. E pensando nisso então, Jesus abre esse discurso com Nicodemos para que ele possa compreender o que é a salvação, o que de fato o homem deve procurar, ou o que de fato Deus está procurando. Salvador quer transformar vidas, o Salvador quer moldar vidas, o Salvador quer nos fazer enriquecidos de entendimento sobre a cruz. Aliás, este feriado que passamos é o feriado de quê? Onde a igreja romana diz que a hóstia sofre o processo de
substanciação, porque a hóstia para ele se transforma no corpo de Cristo. Nós devemos perceber que, e aqui o julgo que me coloco aqui não é de ser melhor do que ninguém, mas é de esclarecimento. O que a palavra está nos pontuando é que a fonte da salvação é Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que transforma vidas. Ele é o único que, de fato e de verdade, vive e reina soberano entre nós e não se transforma em nada, porque Ele é. E a palavra de Deus diz que Ele é Espírito. E agora sim o que vocês disseram. E Ele anda procurando o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes as pessoas estão adorando, mas não em espírito e em verdade, porque desconhecem a verdade. O mesmo apóstolo que nós aqui lemos e nos admiramos, que escreveu 11 das cartas do Novo Testamento, ou até indo um pouco mais aqui, os tratados que ele vai colocando aqui para nós vivermos, ele quer mostrar para nós que ele mesmo agia de uma maneira que parecia ser um adorador a Deus, mas ele diz para Timóteo: eu fiz muitas coisas na ignorância, pensando estar certo, e não estava certo. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e tudo foi transformado. Então o que Deus quer mostrar aqui? Em primeiro lugar, Deus quer aqui colocar para nós aqui, nessa busca por pecadores, Ele está mostrando para nós: eu sou a única fonte de salvação, o Senhor, tá? Diz o Senhor, Ele é a fonte de salvação. Se Ele é a fonte de salvação, se a salvação é graciosa, não é meritória, o que eu faço para ser salvo? Absolutamente nada. Ah não, mas sou eu que dou o passo, eu que vim aqui à frente. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, e aí nós entendemos então o que o profeta dizia, o que Deus falava através do profeta: eu com amor eterno te amei, e com a minha benignidade eu estava te atraindo todo o tempo para mim. Em todo tempo você está vindo, em todo tempo você veio para o Senhor. É por isso que nós aqui, como fizemos aqui com o Henrico hoje, assumimos o compromisso, os pais assumem o compromisso de caminharem com ele, mas um dia ele virá aqui e falar assim: ó, eu creio em Jesus. É nessa perspectiva que o Senhor então quer pontuar aqui para o coração de Nicodemos a ação de Deus e não do homem, porque Deus enviou, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mostra então que Ele é a origem da salvação, e nele eu e você podemos descansar. Lucas vai escrever no capítulo 4 de Atos que não há salvação em homem, não há salvação em outra pessoa, senão em Cristo Jesus. É por isso então que João escreve para nós que Jesus já dizia, e inspiradamente ele registrou essas palavras: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que essa salvação, essa busca por pecadores é para mostrar: eu sou a origem da salvação, eu sou a origem de transformação, eu é que mudo tudo, eu é que moldo tudo, e não há vigor no homem, porque o homem está o quê? Morto em delitos e pecados. O homem havia se desviado no Éden, e Deus toma a iniciativa: onde estás, Adão? Você se lembra? Quando Adão e Eva pecam, Deus é que vai, Deus é que toma a iniciativa para trazer transformação, para trazer redenção, com agora aquele animal que havia sido morto para cobrir a nudez daquelas pessoas. Deus quer trazer isso ao nosso coração. Muitas pessoas ainda hoje talvez pensem que a cruz foi algo emergencial. Ai, ele não creu. Ai, ele caiu.
A cruz não é algo emergencial, a cruz é um decreto de Deus que decidiu salvar aqueles a quem Ele tem atraído para Ele. E eu te digo uma coisa aqui hoje, se você entende essa verdade, você é o ser humano mais feliz de todos os mortais. Porque tem pessoas que não compreendem essa graça, não compreendem que Deus é a origem da salvação, não compreendem o favor da cruz, não compreendem o mistério da mesa posta, não compreendem o cuidado do Senhor, não compreendem a descida do Espírito Santo, moldando, transformando o nosso coração. Não compreendem. E por isso se debatem, batem no peito, se esmurram tentando alcançar algo que é inatingível ao homem. Eu e você, olhando para a palavra, entendemos isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava falando de pecado, estava falando de o bem que ele queria fazer e não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele automaticamente fazia. E essa inquietação vem percorrendo o coração de Paulo, o coração de outros servos, o coração de Lutero antes da reforma, até que a graça bendita entra no coração dessas pessoas e eles entendem então que o justo viverá pela fé. Fé no quê? Não é como a poesia nacional canta, a fé não costuma falhar. Não! Não é isso. Eu ando por fé porque eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e o meu nome está registrado no livro da vida. Eu agora não sou mais um morto, um débil espiritual, porque agora toda debilidade, toda fraqueza, toda fragilidade, o Senhor agora transforma em ressuscitação, traz luz aos meus olhos e quando olho para a palavra, está tudo transformado. Agora eu enxergo. Quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu fiz isso, quanto tempo eu fiz aquilo. Deus quer que eu e você encontremos sempre esta perspectiva. O teólogo famoso, chamado Sproul, ele diz assim: não somos salvos porque Deus encontrou algo de bom em nós, mas porque Deus decidiu derramar sobre nós a sua misericórdia. Ele decidiu. Ele não olhou para você e viu um rostinho bonito. Ele olhou para mim e para você e enxergou a necessidade de transformação. Existem pessoas hoje que precisam de transformação. Precisam entender a origem da salvação, porque andam inquietas fazendo isso, fazendo aquilo, fazem promessas, vão longas jornadas a pé, sobem montanhas, vamos lá, como que chama aquele lugar que o pessoal vai lá? Calcutá, não sei aonde é, fala aí, vocês sabem, mais do que eu. Uma peregrinação para não sei aonde. E a única coisa que pode te salvar é o quê? Jesus. Ele é que é a fonte. Ele é que é a rocha. Ele decide derramar misericórdia sobre nós. Quando nós entendemos que Ele está à procura de pecadores, que Ele é o trono, ou Ele é a fonte soberana de salvação, eu entendo a minha condição de necessitado. Há uma necessidade do seu coração buscar a Deus, necessidade de você entender quem é Deus, porque o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos que o salário do pecado, e não há um justo sequer, todos pecaram. Então quem precisa de Jesus, quem tem necessidade do Senhor, quem reconhece que a fonte é Deus, em Cristo Jesus, tem a necessidade de entender quem Ele é. Pecador, vil pecador. Eu gosto demais da letra do hino 336. Dá para pôr aí, Evelyn? 336, ela já fez assim, daqui a pouco está aqui na tela. Eu gosto demais dessa letra porque conta-nos uma realidade maravilhosa. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado, Cristo viu, dando-me sua mão,
e salvar, só Ele consegue. Conseguiu, transformou o nosso coração, mudou a nossa vida. O Senhor quer que eu e você entendamos que essa necessidade que você tem não é de coisas, você não tem necessidade de buscar riqueza, sabe por quê? Porque toda a fonte da riqueza está nele. É nele que você tem contentamento, é nele que você tem alegria, é nele que você tem vigor, é em Jesus. É em Jesus que você tem conforto, consolo, aquele consolo que a nossa irmã Ana lá do passado orou, se debruçou e diz o texto para nós que quando ela se levantou, o seu espírito não era o mesmo, porque ela encontrou a shalom de Deus, encontrou a paz do Senhor, encontrou aquilo que era necessário para ela. Ela entendeu que é só Cristo, só o Senhor podia fazer, e ela vai à fonte. E agora, nessa sede que ela está da fonte, na fonte ela se dessedenta do Senhor, descansa no Senhor, e aquela alma amparada por Deus agora entende o que Deus é poderoso para fazer, transformar toda a tristeza em alegria, transformar tudo aquilo que era uma tristeza que a sociedade trazia em alegria, em cantos de agora adoração verdadeira ao Senhor. Ela reconhece isso. Muitas vezes, irmãos, nós estamos atrás de soluções e os nossos irmãos psicólogos que estão aqui de plantão sabem disso. As pessoas estão com falta disso, falta daquilo. As pessoas chegam lá, eu não sei. Não é assim, Leandro? Não é assim, Wesley? Chegam lá, eu não sei quem eu sou, não sei quem. Eu também não sei quem você é, filho. Vai falando aí que eu vou tentar descobrir com você. As pessoas estão assim hoje. E isso, irmãos, é marcado por uma sociedade que pensa assim: o problema é a falta de educação. O problema é a falta de oportunidade. O problema é a falta de recurso. Mas ninguém diz assim: sabe qual é o problema? Falta Jesus. Falta você reconhecer o que Jesus é poderoso para fazer. Transformar a sua vida, mudar a sua história. E é lógico, como disse aqui a Andressa, nós vamos chorar junto, irmã. Vai ter dia que a gente vai chorar na dor, soluçar. Mas vai ter dia que a gente vai ficar assim, ó. Senhor mudou minha sorte, eu nem estava esperando, hein? Sabe essas coisas? Só crente faz, porque vê a mão de Deus operando. É esse Jesus, então, que é a fonte salvadora. Aí ele vai transformando a nossa vida e mostrando, então, que todo contentamento está nele e não nas coisas. As coisas passam, irmãos. As coisas passam, inclusive a idade, viu? Patrícia, fez 18 hoje, irmã. Já entrou nos 19. É, assim a vida. Bem-vinda, tá? Ticiane, o tempo passa, adolescente. Eita, Cícero, que palavra boa essa, hein? Glória a Deus. Mas a gente perde tempo, achando que a gente pode fazer alguma coisa para Deus, achando que a gente pode fazer alguma coisa para alcançar o céu. Imagina você chegando lá no céu, como diz aquele filósofo aqui da igreja: sai para lá, Abraão, que aí é o lugar do Helder. Ei, Helder, meu irmão, eu tenho certeza que não vai ser assim. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar ela e falar: e aí, Helder? Você fala assim: rapaz, só de eu estar aqui. Não é não? Poxa vida, aleluia. Glória a Deus. Quem vai entrar no... Qual que é o cartão que vai entrar no céu? Só quem tem cartão black? Só quem tem cartão ultravioleta? Sei lá o que mais tem aí, tem tanta coisa hoje. Deus não salva por status de conta bancária. Deus salva por status negativo de fé e convicção na verdade. Ele muda, molda, transforma e faz eu e você encontrarmos contentamento. Quando Cristo entra na nossa vida, nós entendemos então que as coisas podem mudar. Se Ele é a fonte da salvação, se eu reconheço que há uma necessidade, eu consigo perceber então que essa vida eterna só Ele pode doar. O texto de Pedro diz para nós que Ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Você não merecia.
Eu não merecia. Nós não merecíamos. Mas Ele resolveu fazer isso a nosso favor. Nicodemos, mas o texto diz aqui para nós que Nicodemos ainda está aqui perguntando para Jesus, mas como é que pode? Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar, eu já sou velho e vou regredir, vou voltar. Cuidado com esse negócio de regressão, tá? Porque tem por aí, tá? Você precisa fazer uma regressão porque você tem um problema no passado, no ventre da sua mãe. Ô, meu irmão, eu estou te falando isso sério, porque tem gente que vai atrás desses trem. Tem gente que fala assim, você, além da regressão, fala assim, você precisa fazer, como chama o negócio lá, Carlinhos? Terapia com cavalos. Porque o cavalo vai sentir o seu pecado. Irmãos, é sério isso. É muito sério. Tem pessoas que vão falar para você, o seu pecado é tão sério, que você vai ter que ir, voltar, e voltar, e voltar, e voltar até o sol. Não dá. A palavra de Deus é clara para nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele transformou tudo. Ele mudou tudo na nossa história. E agora eu entendo então que eu era um ímpio, um pecador, filho da ira, e agora Ele me transformou num filho da luz. Agora Ele transformou a minha vida e agora eu posso gozar dessa paz sem igual, uma paz que excede todo e qualquer entendimento dessa vida. É por isso então que Ele nos amou. Ele é a fonte. É por isso que Ele trata o nosso ser e vendo a minha incapacidade, Ele envia o seu Filho. É por isso que Ele entendendo que, mostrando toda essa realidade, eu falo, e agora? Quem poderá me defender? Parece até piada isso. Mas de fato é isso. Quem poderá me salvar? Quem poderá me transformar? E os céus se abrem para nós e Ele fala assim, ó, abre os olhos do coração, abre os olhos do entendimento dele, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios no capítulo 4, iluminados os olhos do vosso entendimento. Ele quer, ó, abrir o nosso entendimento para que enxerguemos então a obra maravilhosa que a cruz, que é o marco na nossa história, fez. O que Cristo fez por nós, Ele é o caminho da vida eterna, porque Ele fez, Ele proporcionou, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, Ele trabalhou para isso, Ele morreu por nós, Ele sofreu as chibatadas por nós, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, para que eu e você entendêssemos que tudo que era contra nós, Ele recebeu, e diz o apóstolo Paulo aos Colossenses que Ele anulou a cédula de dívida que era contra nós. Anulou. Será que eu vou salvo? Acho que eu estou 100%, não. Acho que eu estou 50% salvo. Meu irmão, como é que vai entrar só meio corpo no céu? Ou você está, ou você não está. Não tem meio salvo, tá? Existe salvo que está em processo de santificação, tá? É isso que existe. Eu acho que 70% eu vou para o céu. Vai sem cabeça para o céu? Não, absolutamente. Deus está nos transformando o tempo todo para que eu e você enxerguemos esta beleza que é ter esse encontro com Cristo. Deus está buscando pecadores. Se você não se rendeu à graça, esta palavra é para o seu coração. Deus busca pecadores para mostrar que Ele é a fonte da salvação. Deus busca pecadores para que eles entendam a necessidade da cruz. Deus busca pecadores para eles encontrarem em Jesus o alento para a alma e para a vida eterna. O texto termina dizendo para nós, no versículo 18, quem crê não é julgado. O que não crê, os que estão em Cristo e os que permanecem debaixo da condenação. Só existem esses dois tipos de pessoas. Quem está em Cristo e quem ainda está na condenação. Quem está livre, leve, ou quem ainda está acorrentado. Mas Deus quer transformar coração, transformar vidas. E eu quero terminar aqui perguntando para você,
Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é o Salvador da sua vida? Você precisa se render a Ele. Você precisa devotar o seu coração a Ele. Você precisa colocar a sua confiança na cruz consumada. De uma vez por todas. O autor aos Hebreus diz que Ele fez o sacrifício perfeito de uma vez para todas. Acabou. Não precisa mais sacrifício. Sabe o que Deus quer agora? Sacrifícios agradáveis a Deus. É um coração quebrantado, um espírito compungido. Davi já entendia isso, é por isso que ele escreveu no Salmo 51, versículo 17. Ele entendia isso. E Deus quer que você entenda isso também. Quer dizer que eu não preciso ficar aqui pagando penitência? Não. Quer dizer que eu não preciso dar uma cesta para eu ser salvo? Não. Eu não preciso fazer isso para Jesus olhar para mim? Não. Os olhos dele já estão sobre a sua vida. Ele quer que você encontre esse deleite e essa calmaria para o seu coração. É o que a palavra aponta para nós. É o que Deus está falando para nós. Que Ele nos amou, enviou o seu Filho, não para julgar, mas para salvar pecadores. Pecadores dos quais o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 12 que ele é, capítulo 1, versículo 12. Ele fala que ele é o principal e é por isso que ele fala ao Rei eterno, imortal, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ele entendeu o que Cristo fez por ele. Você entende o que é a graça na sua vida? Entenda o que é a graça de Deus no seu coração. A maior demonstração do amor de Deus não é apenas te livrar do inferno. A maior bênção que você tem, a maior demonstração do amor de Deus é ter Cristo para ser o seu companheiro na jornada agora. Você não está sozinho ou sozinha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele que faz. Ele é que vai adiante de você. Descansa o seu coração. Para com essas loucuras todas aí. Para de ler o João Bidu, pelo amor de Deus. Você não precisa ler horóscopo. Para com isso. Você não precisa ficar com essas coisas. Eu tenho que fazer porque aí Deus vai me ver. Deus te enxerga, meu irmão. Deus te enxerga desde antes do seu nascimento. Davi diz no Salmo 139 que você era substância ainda informe, sem forma, e ele já tinha a seu respeito escrito e determinado tudo que ele tinha para você, tudo que ele tem para você. Estou tão desanimado, pastor, estou tão desanimado que eu nem sei o que Deus tem para mim. Sabe o que Deus tem para você? Mais uma semana que nós estamos inaugurando, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Olha o céu, menino, olha lá fora. Eu estou aqui dentro, mas eu tenho certeza que o céu está de brigadeiro hoje. Azul. Para você olhar e olhar e imaginar que naquela imensidão toda, Ele olha para você e fala, estou te vendo. Estou contigo. Deus está cuidando da gente. O tempo todo Deus está cuidando da gente. E Ele quer dar provas espetaculares para você. Basta que você confie que Ele é a fonte da salvação. Que você reconheça que depende dEle. Que você entregue sua vida ao único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Qual